Boa tarde, pessoal. Eu estou substituindo o diretor, o Tiago Gonçalves Dias, nas férias dele. E eu vou passar a condução da reunião para o Bruno, que é o segundo substituto do Tiago, porque ele tem mais experiência com as reuniões e muitas das pautas também estão ligadas a GPEX, que é o setor onde ele é o responsável. Boa tarde, pessoal. A gente pediu essa reunião, ficou como extraordinária, porque tinha duas demandas mais urgentes que a gente queria aprovar antes do recesso, que tinha interferência em relação ao orçamento, né? Na verdade, a gente vinha segurando por conta daquelas... no primeiro momento não foi corte, né? Teve contingenciamento, foi de 13%, depois voltou para 7%, aí depois virou um corte, que para o IFG foi de 10%, só que a reitoria estava demorando para se posicionar em relação ao repasse para os campos, porque o corte, quando é para o IFG por um todo, ele não significa que vai ser linear para todos os campos e reitoria, né? Porque tem, por exemplo, auxílio estudantil não tem como cortar, ou normalmente não se corta, e aí acaba que o repasse para o campus é sempre maior. Então a gente ficou esperando essa informação de qual seria o corte para o campus, e ainda não foi definido. A Fran falou que teve uma reunião lá no âmbito da gerência administrativa, dizendo que tinha uma proposição lá de não se linear, de verificar a condição de cada campus, mas não houve um acordo. E aí parece que a PROAD faria reunião com cada campus, mas a gente foi aguardando e chegou no momento que a gente falou, não dá para aguardar mais, porque já vamos vencer o primeiro semestre, né? E algumas demandas estavam postas e a gente precisava caminhar com elas. Então a gente pediu a reunião principalmente por conta do PROCAP estudantil e de uma chamada complementar para as ações de extensão. E aí aproveitamos para inserir, já que era uma demanda, o Plano Anual de Trabalho e o Relatório de Gestão de 2020. Todos os documentos foram enviados, né? Eu vou apresentar aqui, então, o primeiro ponto de pauta, que é o PROCAP estudantil. A gente elaborou uma minuta. O PROCAP, contextualizando, ele... Antes de 2017, ele era fornecido diretamente pela reitoria, mas depois de a partir de 2016, com os contingenciamentos, cortes que passaram a ter, a reitoria parou de ofertar e aí o Campus Formosa assumiu com o orçamento do próprio campus. Então, desde se não me engano, em 2017 ou 2018, a gente vem fazendo uma previsão de PROCAP estudantil dentro do orçamento. E aí o PROCAP estudantil ele é importante para possibilitar que os alunos façam capacitação, apresentação de trabalho, num âmbito um pouquinho diferente do PAECT. Tem o PAECT que é lançado pela própria EPG, só que esse é condicionado ao aluno que faz iniciação científica. Então, no caso do PROCAP aqui, ele é mais abrangente, não tem esse pré-requisito de estar fazendo iniciação científica. E o aluno pode utilizar para fazer qualquer curso de capacitação, tem as previsões, né? E aí, no ano de 2018, a gente disponibilizou, não lembro de cabeça, em 2019 seria 16 mil, e a gente ia fazer 16 mil em 2019, só que aí por conta da pandemia, acabou não acontecendo. E também por conta de contingenciamento, a gente acabou segurando, né? E aí esse ano, como o orçamento veio muito limitado, a previsão na planilha orçamentária foi só de 2 mil e alguma coisa. Só para vocês terem noção, né? Visita técnica, a gente já disponibilizou 100 mil, 80 mil, esse ano seria também 16 mil, porque assim, o orçamento
ele até aumentou um pouco em relação ao ano passado, mas como aumenta muito, todo ano tem repactuação dos contratos, aí a repactuação ela vai aumentando, só aumentou um pouquinho o orçamento em relação ao ano passado, mas mesmo assim ainda não permitiu que a gente fizesse as ações igual foi antes de 2018, alguma coisa assim. E ainda teve esse corte de 10%, né, para esse ano. Então a gente está fazendo aqui a previsão de apenas 2.400 para esse Procap estudantil. E aí como que é o processo, né? Então vai sair uma resolução pelo Concampus. E aí eu não disse também, né? É como se fosse um edital, ele passa pelo Concampus e é a partir da aprovação aqui que ele é publicado, né? Vou mudar aqui que está errado. Então o recurso destinado foi de 2.400. O discente tem que cumprir o estabelecido pela resolução 16 de 2016 do Consup, que é o Conselho Superior. Lá vai dizer os critérios, prazo, documentação, né? Então, é a resolução geral que diz sobre o Procap estudantil, ele tem que obedecer os requisitos dela. E a inscrição vai ser com o discente instruindo o processo de requerimento de acordo com o calendário de inscrição, que está no anexo, enviando e-mail para a GPEX. É porque agora, como cada setor abre o seu processo, então, antes era abrindo processo no protocolo, agora ele enviou o e-mail, a GPEX vai abrir o processo e vai constar a data. Eu estou dizendo que vai constar a data por conta disso aqui. Então, ele tem que enviar e-mail, munidos dos documentos estabelecidos pela resolução. A resolução diz, e a gente só destacou aqui, porque é um dos fatos mais, pode dar mais problema, tem que ser 30 dias antes do evento, mas isso aqui está lá na resolução também. O calendário está lá no anexo 1, que eu já mostro. E aí conceder por chamada, o calendário ele prevê 4 chamadas, 1/4 por chamada, R$ 600 por chamada. Em caso de saldo remanescente, vai para a próxima. Então, saiu agora em agosto, não teve nenhum. Em setembro fica 1.200 disponível, né? O valor máximo é de 600. Aí esse aqui é um ponto de discussão. Primeiro ano a gente lançou como 400, segundo ano 600. A resolução fala em até 800. Só que aí, assim, como é um valor limitado, a gente meio que, vou dizer que no chute, assim. Então, um valor um pouco menor para poder possibilitar mais de 100 serem contemplados. No primeiro ano, então, a gente fez 400. No segundo ano, teve uma discussão e achou que era um valor baixo. A gente subiu para 600. Em relação aos Procaps executados, que realmente aconteceram, lá no primeiro ano teve alguns que foram capacitação online, então o valor não chegou nem aos 400, mas eram alunos da engenharia que pediu para fazer curso de AutoCAD, né? Agora, se o aluno vai para algum congresso, alguma atividade fora do município, aí envolve um custo maior. E aí teve alguns alunos que solicitaram para ir num congresso em Curitiba, se eu não me engano. E aí o valor de 600 não foi o suficiente, né? Mas nem o de 800 seria, porque envolve passagem, diárias, então dá um valor bem alto. E aí, acho que desde o primeiro ano a gente decidiu que a gente discutiu se seria quantidade por curso, mas tinha toda uma dificuldade de análise, e aí para facilitar o processo a gente decidiu que era por ordem cronológica. Quem abriu primeiro, se é, por exemplo, na primeira chamada é só são R$600, se o primeiro aluno abriu, pediu R$600, pronto, já acabou a primeira chamada. Se o primeiro abriu, pediu 300, sobrou 300. Se o segundo aceitar os 300, que a gente pode indicar para ele, né? Aí seriam 2 contemplados, mas é ordem cronológica. E aí aqui, antes a ordem cronológica era a abertura de processo, porque o aluno iria no setor de protocolo e ele só abre o processo quando a documentação está completa. Então, para não correr esse risco do aluno querer dizer que enviou o e-mail para a GPEX só dizendo que queria, aqui a gente condiciona
a abertura do processo só com a documentação completa. E só vai contar com a abertura do processo, não com o envio do e-mail. E aí diz que os casos omissos serão analisados pela direção IGPEX. Depois tem que atualizar esse aqui. E aí o calendário ficou assim. Aí isso aqui eu tenho que até ver com a Josi. Eu coloquei a partir de hoje já, Josi. Mas se quiser adequar para terça-feira, que segunda é feriado. Oi? Sim. Se ela for aprovada, aí é só publicar. É porque o calendário, na verdade, estava. O último estava dando certinho com a data de hoje. Foi coincidência mesmo. Então eu nem alterei. Então coloca aqui, ó, o evento. Como tem que dar o prazo de 30 dias, então a gente só poderia. Na verdade, tá errado, então. No mínimo 29. Mas esse mês tem 31? Tem. Então, vamos dar o 28, né? E aí o período de inscrição vai de hoje até o dia 27 de agosto. Só que aí tem que observar isso, assim. Eu vou participar de um evento no dia 15 de agosto. Tá falando ali, 15 de agosto não poderia, né? Deixa eu pensar aqui. 15 de setembro. Se eu fizer a inscrição no dia 27 de agosto, tá fora da resolução, né? E aí 4 chamadas para acabar ali ainda no dia 5 de novembro por conta do prazo lá da gerência de administração para fazer os procedimentos lá, que eu não sei o nome. Então não poderia, mesmo tendo ali o dia 20 do 12, poderia ir até o dia 20 do 11 aqui, mas por conta do prazo da gerência. É isso então, gente. Alguma consideração? Concordo com os valores? Com a questão de ordem cronológica? O processo será aberto somente após o envio de todos os documentos estabelecidos na resolução, não sendo considerados para fins de ordem cronológica o envio de e-mails com documentação incompleta. E quais são os documentos estabelecidos na resolução? Não está aí a resolução. Né? Quer que eu abra a 16 aqui? Tá. Ela é de 2016, né? É 16 e 16. De 18 de abril. Assim. Essa aqui? Então aqui diz a finalidade. Capacitação de curta duração, eventos acadêmicos, científicos, técnicos, tecnológicos, estudantis, esportivos, artísticos e culturais. Então é bem generalizado mesmo. Requisito: estar matriculado com frequência regular e não estar inadimplente. Apenas um por semestre. Só vai ser lançado no segundo semestre mesmo. Tem uma coisa engraçada ali, sabe ali, para nós acontecer. Primeiro parágrafo. Não será permitido a estudante receber o pacote estudantil caso tenha sido contemplado em outro programa ou auxílio institucional para o mesmo evento. Mas aí teve o PAET, que deu mixaria, assim, só para inscrição no evento. Aí no caso estaria inviabilizado ou porque seria para funções diferentes? Porque só para inscrição você não vai, você só se inscreve. A gente pode consultar. Qualquer coisa compensaria não aceitar o PAECT e aceitar o PROCAP. Que isso é só R$50. Qualquer coisa já faz essa indicação pra gente fazer a consulta. Mas eu acho que aqui tá impedindo mesmo de acumular. É o formulário próprio para solicitação.
orçamento dos itens previstos. Esqueci de falar no microfone. Pa- Passagem e... Aí orçamento, né? Se for passagem. E taxa de inscrição. Se eu não me engano, pode entrar também... Pode entrar não, entra a questão de diárias, né? Só que aí não precisa apresentar orçamento. Então tem aqui. Alguma consideração, então, em relação à resolução do Procap estudantil? A minuta? Não? Alguém é contrário à aprovação? Então, aprovado o Procap estudantil. Como que fala quando todo mundo aprova mesmo? Unanimidade? Por unanimidade. Eu queria só deixar registrado, com relação a esse tipo de edital, que assim, a gente está vendo, né, essa burocratização da coisa cada vez maior e que assim, beleza, a gente tem algumas medidas, por exemplo, o SUAP, que facilitou, agora não tem que ficar imprimindo tanto documento e tudo mais, mas ainda assim parece que por causa do SUAP agora a gente tem mais coisa para fazer, não sei o que está acontecendo. Então, por exemplo, eu entendo, o orçamento está apertado e tudo mais, mas talvez a gente poderia ver coisas, medidas, para pensar, por exemplo, reserva técnica. Pegar a parte desse orçamento e falar, beleza, quantos estudantes de iniciação científica temos no campus, né, recebendo bolsa? Então vamos deixar aqui um dinheiro separado, exclusivo para, por exemplo, participação em congresso, ou exclusivo para impressão de banner. Sabe? Porque às vezes o aluno tem que tirar dinheiro do próprio bolso para participar de um evento que é lucro para a instituição. Sabe? Às vezes o aluno deixa de ir num evento porque ele não tem dinheiro para pagar e não, mas se ele quiser ele vai ter que ficar correndo atrás de edital, sabe? Então acho que vale a gente pensar, né, a médio prazo aí ou curto prazo em institucionalizar esses recursos, né? Não precisa você, deixar essa reserva, ó. Você vai ter isso aqui garantido da mesma forma que quando, sei lá, eu vou dar uma palestra no IF de Valparaíso, depois eu só volto, preencho aquele documento lá de... Como é que chama? O relatório. O relatório de viagem e recebo a diária na minha conta bonitinho. Sabe? É facilitado. A gente poderia criar mecanismos para facilitar esse tipo de coisa para os estudantes também, com o orçamento. Enfim, só deixar. Agora, então, em relação à chamada complementar para as ações de extensão. Então, foi enviada a minuta também, né? Então, seria uma chamada simplificada para a seleção de ações de extensão aprovadas no edital 02/2022 da PROEX. Então, esse edital da PROEX aqui, ele foi lançado lá em, acho que meados de maio, alguma coisa assim. E o Campus Formosa submeteu, lá na reunião de colegiado, a gente já tinha feito um indicativo que faríamos um edital complementar e não um edital à parte, né? Porque esse aqui também começou, acho que em 2018. Em 2018 a gente fez um edital à parte, então a PROEX lançou um, depois a gente foi e lançou outro. Então quem tinha perdido o prazo da PROEX pôde submeter no nosso. Na época foi aprovado lá o Conhecendo EFG, o Convenção Pop e o Escola de Música. Só que aí para questões de facilitar o processo, a gente falou assim, não, esse ano a gente quer fazer como complementar. Então, submetam no edital da reitoria, se não for contemplado lá, a gente vai ver o que a gente consegue contemplar com o orçamento do campus. Enfim, então esse edital é para isso. Foram 11 propostas submetidas lá no edital da reitoria, 4 contempladas com recurso da própria reitoria. Então ficaram 7 de fora. E aí, a princípio, parece que uma das 4 vão desistir. Então, teoricamente, pelo que eu li no edital, a gente pode pegar a da desistência e a próxima do campus iria, dentro da faixa lá proposta, né? Eu fiz uma consulta para a reitoria e eles falaram que achavam que passaria para a lista geral, mas eu enviei o texto lá que diz que não, que, pelo que eu entendi,
ficaria para o próximo do campus, mas enfim. Então pode ser que de 7 virem 6, né? E isso impacta aqui depois na questão do orçamento por proposta. Então, esse chamamento, assim, ele ficou um pouco extenso, mas é para ser só um chamamento mesmo, algo bem simples, porque quem submeteu proposta ao edital, igual o Daniel fez, já mandou toda a documentação lá e ficou salvo no SWAP. Inclusive, eu já vi até com a ProEx eu poderia utilizar o módulo extensão, porque agora, antes era tudo abrindo processo, aí eles fizeram há uns 2 anos o módulo pesquisa, então não abre nem processo mais, já faz todo o acompanhamento pelo SWAP, e a extensão fez isso esse ano. Aí eu perguntei se a gente poderia lançar o edital complementar e já aproveitar o módulo extensão também, que não precisaria nem abrir processo. Na verdade, precisa abrir processo só para descentralização. Então, aqui vai falar que é uma chamada complementar ao edital da reitoria. Só poderá submeter proposta a esse edital as propostas aprovadas que não foram contempladas com recurso financeiro do edital da reitoria, né? Eu esqueci, eu acho que vocês poderiam até me ajudar. Eu não coloquei aqui, talvez caiba lá na frente, quem submete, né? Porque tem o coordenador lá da proposta. Então, talvez caiba indicar aqui que quem tem que responder o formulário é o coordenador. Porque aqui ficou... Só poderá ser submetido as propostas, né? Então, está falando das propostas e não de... Aí aqui os formulários, documentos e mais encaminhamentos referentes exclusivamente à tramitação das propostas deverão considerar o disposto nesse edital e no edital 02. É porque lá no edital 02 ele vai falar de todos os documentos necessários. Aqui muda um pouquinho, então tem que estar atento aos dois, né? Aí aqui é só para dizer que os recursos dependem da disponibilidade orçamentária, porque vai saber se não vai acontecer outro corte daqui para frente também, né? Ou se os 10% lá da reitoria 10% do IFG vai resultar num corte maior para o campus, tudo isso pode impactar no edital. Aqui o objetivo, fomentar a extensão, né? Recurso. Então, a gente disponibilizou 16 mil para esse edital. Acho que é o meu. E a Fran está mandando mensagem. Então, o valor global, 16 mil para o edital, né? E aí, a nossa proposição, enquanto gestão, é uma distribuição linear. Então, se são, a princípio, 7, 16 dividido por 7. Se ficarem 6, 16 dividido por 6. Se só 2, porque assim, é um valor que vai... Vamos supor que deu um 7, vai dar 2 e pouquinho por ação. Mas, por exemplo, a Cientistas Formosa pediu 16 mil lá no edital da reitoria. Então, pode falar assim, não, com 2 mil nem vou me inscrever nesse edital, porque não compensa, né? Então, pode ir diminuindo. Mas se ficar 7, 2 e pouquinho para cada um, se for diminuindo, vai aumentando, porque a proposta é dividir por igual mesmo. Então, aqui a gente até reafirma, o recurso de cada ação será calculado através da divisão do valor global pelo quantitativo de propostas aprovadas. E aí o que diferencia um pouquinho de lá do edital da reitoria? As propostas poderão alocar recursos em despesas de custeio e ou bolsas, sem atender os máximos previstos no edital da reitoria. Porque lá vai falar assim, tem que ser, se eu não me engano, 25% para a bolsa, até 50% para colaborador externo. Tem umas condições lá, mas a gente falou, é um valor muito baixo, não vamos estabelecer isso, né? Aí aqui também já tem lá no edital, a gente só reafirmou. Bolsa superior 400, médio 200 e extensão 500. Isso aqui é engraçado, só para a gente, nos próximos anos, ir pensando, né? Ontem teve a questão da incubadora, aí a UNB aqui, eles estão fornecendo lá para bolsista da incubadora, só que nesse caso são... É igual o colaborador externo aqui, são graduados, né? Tem bolsa de 5 mil. Cara, tá maior que... Acho que até que é bolsa de doutorado, né? Isso é alguma coisa. Só que assim, ainda falou, né? Tem de, acho que de 3 até 5, depende da responsabilidade lá, das exigências do edital.
E outra coisa que a gente não faz no IFG também é pagar bolsa para servidor, assim, né? Enfim. E aí aqui vai falar, então, que essas bolsas... A previsão, então vamos supor, beleza, vou aceitar, fiquei com 2.000, vou pagar 10 bolsas de ensino médio, então. Só que aí aqui nesse item vai falar que tem que ser previsto até dezembro. Então, se são 10, não dá para fazer 10 contínuo para um bolsista só. Então, vai ter que calcular lá. Não, quero pôr 3 bolsistas, então, que aí a última vai ser em dezembro, porque não pode ultrapassar o calendário anual, né? O regular, sem ser o acadêmico. Aqui, aplicações de recursos de acordo com o item. Então, o que pode de custeio, o que não pode de bolsa. Lá no edital está especificado. Quem submeteu já se atentou isso lá para o edital da PROEX. Aqui é só adequar mesmo depois. A inscrição. Eu coloquei só: o proponente deverá responder ao formulário disponibilizado por esse link aqui. Não consegui colocar hiperlink. Na verdade está com hiperlink, mas não sei por que não... Enfim. E aí o formulário é esse aqui. Simples também, nome, título da ação de extensão e declara estar de acordo com as condições do edital. Só. No caso, a adequação do recurso seria feito direto pelo coordenador. Assim, porque, sei lá, a pessoa pediu 8.000. Aí, não, tá bom, beleza, vou concorrer a 2.000. Mas aí vai ter que ver o que vai excluir e o que vai manter. Uhum. É porque... Eu vou mostrar aqui. Então, talvez em relação a quem submete. Não sei se aqui eu colocaria nome completo do coordenador, para já ficar... Pode ser. Mas eu acho que ainda cabe citar no edital, né, aqui. Porque senão qualquer um da equipe ali poderia responder. Um monte responde também. Então, aí esse item aqui, na minuta foi com recurso, mas eu vou fazer uma proposta de não ter pedido de recurso. Mas depois a gente analisa. Vigência: o prazo máximo de 5 meses a partir do período de execução das ações previstas no cronograma. E aí o cronograma vai falar que ela pode ser executada, porque assim, eu pus o quê? O resultado, semana que vem já é a inscrição, porque as férias na verdade é só dia 8, né? Dia 2 é férias discente, né? Aí o recesso mesmo é a partir do dia 8, né? Então eu pus inscrição até dia 6, que é sábado, que é só responder um formulário, né? Eu acho que não tem crise nisso. E o resultado já na outra semana, mas aí eu coloco que... Deixa eu ir lá. Que a documentação, então, inscrição até de terça a sábado, inscrições homologadas na segunda, resultado no dia 9, e aí execução da ação a partir do dia 8/9. Por que já não coloco na primeira semana, que a gente retorna ali já em 22 de agosto? Porque precisa desse prazo aqui de readequação do cronograma, enviar termo de compromisso de quem for participar. Arruma ali a data que o resultado está saindo depois do início. Está 9 de setembro. Que? A divulgação do resultado está 9 de setembro. Então se pode executar a partir do dia 8 de setembro, aí ele teria setembro, outubro, novembro, dezembro e janeiro. Setembro, outubro, novembro, dezembro e janeiro. O calendário acaba em janeiro mesmo, né? Fevereiro é férias, então acho que fica pertinente. Só que aí lembrando que se ele for prever bolsa, na verdade tudo tem que ser executado até dezembro, né? E aí esse aqui é um item que a Fran pediu para adicionar, que é facultado ao proponente. Não, esse aqui é solicitar prorrogação. Então, às vezes, apesar que
solicitar prorrogação de até 30 dias cairia em fevereiro. Será que faz sentido? Só se colocar 60 aqui para cair para o primeiro mês de 2023. As atividades de extensão não são necessariamente vinculadas ao semestre, né? Ela pode acontecer em fevereiro também. A depender. Então vou pôr. Então fica 30 dias mesmo, né? Aí só fala que tem que solicitar com antecedência. Aí aqui, o prazo para encaminhamento da execução orçamentária da proposta será informado pela gerência. Na previsão orçamentária do campus, o recurso para este edital está na rúbrica de auxílio estudantil. Caso haja proposição de destinação de recurso em outra rúbrica, é importante frisar que será necessário um prazo para mudança de rúbrica. Isso aqui, a Fran propôs uma mudança, eu vou pegar então. Porque assim, lá na planilha do orçamento está tudo como... Quando a gente pôs esses 16 mil, a gente pôs só como bolsa para estudante, e é uma rúbrica. Depois a gente até discutiu que não precisaria ficar só em bolsa, porque o que a reitoria fez esse ano? Na verdade, já fez o ano passado. Eles estão destinando a compra de material de consumo através do como que chama lá? Auxílio extensionista, né? Do auxílio extensionista. Então, assim, vamos supor, vou receber 2 mil, não vou pagar bolsa para nenhum estudante, vou pegar esses 2 mil e quero comprar, sei lá, o Diego vai querer fazer sabonete, vai querer comprar soda. Aí, ao invés de ir pelo processo de aquisição, se já não tiver item previsto, né, pela gerência, ele recebe, compra, faz comprovações depois lá, tudo. Você não fez assim não, né? Foi só o Clóvis que fez. Né? O professor Clóvis, por exemplo, do podcast, ele contratou serviço de terceiro para mixagem, impulsionamento do podcast em rede social. E foi de jeito, ele recebeu, foi lá, pagou e comprovou os 3 orçamentos lá, fez o relatório depois. Só que aí, quando a gente fez a planilha do orçamento lá, no começo do ano, a gente colocou 16 mil só como bolsa, porque a gente não estava pensando nessa perspectiva. Hoje a Fran concorda que a gente pode pensar nessa perspectiva, então precisaria mudar. Só que para mudar, ela falou que não é algo tão rápido. Então a gente deixou destacado aqui, porque, vamos supor, então, eu vou me inscrever, só que aí eu vou transformar tudo em material de consumo, então talvez não esteja disponível em setembro. Talvez só lá em novembro, dezembro. Para também a pessoa não ficar frustrada, né? Aí o texto que ela propõe... Enquanto carrega aqui... não. Tem vezes que demora isso aqui, mas... Enquanto carrega, vamos passando. Depois eu volto nesse aqui. E aí aqui em relação... então, quem foi aprovado lá submeteu o plano de trabalho, tudo, plano de aplicação. E quem foi aprovado com recurso teve agora, até ontem, para apresentar termo de compromisso, cronograma físico-financeiro, porque poderia ser readequado, para fazer descentralização também. Então, essa etapa aqui, quem ficou na lista de espera não cumpriu. Então, estou colocando aqui que teria até dia 6 de setembro para entregar essa documentação, que seria 15 dias após o retorno. Então, a gente retorna no dia 22 de agosto, tem até dia 6 de setembro para fazer isso, entregar o cronograma físico-financeiro adequado. Se for fazer seleção de aluno, minuta da chamada pública. Se for ter acordo de cooperação, a minuta do acordo. E aí, até 15 dias antes do início, tem que entregar aí os termos de plano de trabalho bolsista, declaração de matrícula, termo de compromisso de bolsista, de voluntário, compromisso de participação da comunidade externa, autorização de responsáveis quando for menor, toda uma série de documentação, até 15 dias antes do início da ação. Então, se a pessoa propor lá, conhecendo o IFG, lá em outubro, tem que apresentar isso aqui 15 dias antes, não precisa já ser em setembro, não. E aqui voltou no cronograma. Deixa eu pegar o texto da Fran aqui.
Então ela está propondo assim, ó, considerando que os recursos orçamentários do campus que atenderão a esse edital são destinados ao pagamento de auxílio estudantil, esclarece que, havendo a necessidade de remanejamento do saldo para outra despesa de custeio, será necessário prazo de no mínimo 45 dias para a disponibilidade do valor, por meio de concessão de suprimento de fundos ou licitação. E aí, se alguém quiser explicação, a Anice pode explicar, que eu não entendo nada disso aqui. Mas é essa questão de mudança de rúbrica que ela falou. Tá lá tudo para bolsa, se for querer colocar para material de consumo, não é tão rápido assim, na hora de executar. Na verdade, eu estava utilizando aí, acho que é para remanejar o saldo, mas assim, não estou entendendo muito não. E essa questão do suprimento de fundos, acho que ele está sendo implementada, né? Talvez seja por isso que eu não tenha familiaridade. Porque a gente não utiliza ainda. Talvez seja um indicativo que seja mais fácil. Mas isso aí dentro isso aí no caso, que ela fala no caso de não for pagar a bolsa, não pagou a bolsa, vai ter que usar para outra coisa. Isso. Então, assim, hoje, é porque hoje na planilha do orçamento, eu não sei se já está descentralizado esses negócios aí, tá lá 16 mil na rúbrica de bolsa para estudante. Auxílio estudantil, né? Auxílio financeiro ao estudante, alguma coisa assim. E aí vamos supor, não, eu quero usar os 2 mil para comprar alguma coisa. Aí altera a rúbrica. Aí ela falou que para esse processo de mudança tem que ir para a PROAD. Acho que, por exemplo, se for querer comprar... Se eu estou entendendo direito o que ela pensou, é que no caso, se, por exemplo, dentro da bolsa a pessoa for querer comprar material de expediente fora da bolsa, então vai ter que ser por um procedimento, é isso mesmo, por um procedimento ou de licitação, de adesão à ata, ou por meio do suprimento de fundos, que é o que a gente não utilizou ainda. Aí, no caso, precisa de um prazo maior para o processo poder correr. Entendi, então não é nem o problema de mudança de rúbrica. Isso. É que se, mesmo que seja pelo auxílio extensionista, que é preciso de um prazo. Isso, para o Não processo acontece correr. tão rápido. Isso. Tá. Mas você sabe esse prazo? Ela põe aqui de no mínimo 45 dias. Então, talvez... Não é, mas já está explicitado. talvez seja um indicativo que, sim, se está pensando em pagar a bolsa, melhor ficar no pagamento de bolsa do que... Que eu acho Vai que ser mais rápido, mais né? rápido, mais efetivo. E, por exemplo, e o suprimento de fundos, pelo menos assim, a gente ainda não tem experiência, que o suprimento de fundos seria um cartão corporativo. Não tem experiência, não sei ainda quanto tempo que dura. No caso de comprar, por exemplo, material de expediente por adesão à ata, então varia muito o prazo, porque você tem que achar o fornecedor que aceite entregar, tem que achar a ata tem que aceitar adesão, então assim, é bem mais enroladinho. Então, aqui a documentação. E aí o cronograma. Então, publicação terça-feira, inscrição de terça. Hoje eu dava para publicar hoje também, se ficar pronto? Porque aí já adiantava a publicização, né? O que vocês acham? Coloca para publicar hoje já? Que aí já encaminha para comunicação e tem chance de já ser divulgado hoje mesmo, né? É que o período de inscrição é só uma semana, né? É. Então, quanto antes publicar, melhor. Né?
Verdade. Tá. E aí, então, por que eu estou propondo não ter período de recurso? Porque é uma chamada simplificada. Respondeu o formulário e se inscreveu, já vai estar no... Não tem submissão de documentação, não tem análise. Então, assim, o recurso seria do quê, né? Eu não vejo sentido em ter recurso. Eu concordo, porque ele já vai partir de uma ação que já vai ter sido credenciada pela reitoria, né? Então, acho Sim. que os requisitos já estão cumpridos. Já teve período de recurso lá, né? Né? Se tivesse algum problema, já teria sido resolvido, detectado, né? Faz sentido. Então, a acordo aqui em suprimir o período de recurso? Alguém é contrário? Isso tudo era período de recurso. É que resultado preliminar, recurso do resultado final. Abrevia bem, né? Muito. Olha aí. Enxugou. Tem que alterar esse aqui. E aí, disposições gerais. A submissão de ações implicará na tácita aceitação das condições deste edital e do edital 02 e das normas vigentes no âmbito do FG, da quais o coordenador do mesmo não poderá alegar desconhecimento. E aqui uns dizeres gerais, né? Os casos omissos. Alguma consideração em relação a algum item? Vamos só inserir aquela questão de dizer que quem submete é o coordenador? Talvez nas inscrições. Sim. Isso. Coordenador da ação. Deixa eu pegar aqui. Aí o Bernardo já tá como hiperlink, mas não tá grifando de azul. Tá vendo? A gente sempre recorre ao pessoal da informática, né? É nóis. É só bota azul na marra ali, né? Pinta de azul. Tipo assim, não tá rolando, bota um sublinhado. Mas só que aí a pessoa não vai conseguir. Nossa. Aí ela copia e cola. Olha isso. Isso, pronto. Ponto? Faz de novo agora. Não, mas não é esse link. Mas não tá dando certo, não. Ah, quem for, copia e cola. É. Não espaço aqui, não, né? Então, eu vou Esse suprimir. W lá faz parte do depois do final? link? Acho que faz. Vamos ver. Que parece que tem. Na hora que é engraçado, né? Na hora que a coisa ele sobe. Ué, não tá colando, não dá. Faz. Então, eu vou suprimir aqui o item 6. Tem que alterar tudo. Então, há acordo nesse edital, sem considerações? Ok.
É um edital complementar das ações de extensão aprovado por unanimidade. Aí agora tem o plano de trabalho. Oi, Josi. É a terceira aba. É só a terceira que precisa? O plano é a terceira. As ações, né? As ações são essas. Então aqui tem um plano anual de trabalho. Enfim, todo ano a gente faz o plano anual, cada setor envia suas contribuições. E aí, acho que foi o ano retrasado, né, Josi, que teve uma mudança só no modelo, mas o plano é a mesma coisa, né? Faz a indicação aqui de acordo com metas ou outras ações propostas pelo campus. E aí depois tem aqui macro tema, objetivo, documento de referência, ação proposta pela unidade, recurso destinado, servidor responsável, detalhamento da proposta, setor responsável de novo, no caso primeiro aqui era servidor, o nome, depois o setor. E aí até quando? Então teve aqui contribuição da comunicação social, GPEX, direção, gerência de administração, coordenação de assistência ao aluno, CAI, apoio ao ensino, assistência ao aluno, né? CAI, CAPD, enfim. Esse documento aqui foi construído de forma conjunta com os TI também, os respectivos setores, né? Vocês conseguiram visualizar o documento antes? Alguma consideração em relação ao plano anual de trabalho? Alguém é contrário à aprovação do plano? Então, plano anual de trabalho 2022. Aprovado por unanimidade. Próximo ponto de pauta agora. Relatório de gestão. E é 2020, né? Tá. É 2020. Ô, Jus, você consegue contextualizar? Esse relatório ele começou a ser elaborado no ano 2021, que a gente sempre elabora referente ao ano anterior. Ah, tá. E tinha alguns dados que estavam pendentes, que era da plataforma, né, de impressão, que não estava atualizada, e a gente ficou aguardando. E tinha umas informações também da gerência de administração, dependia do computador incluir as informações. Então, por isso que só agora está passando pelo conselho. Mas é um relatório que a gente já vinha elaborando desde o início do ano passado. E agora que foi finalizado. Então, relatório anual de gestão de 2020. Vai ter mensagem da direção, visão geral, risco, oportunidade, resultados e desempenho da gestão. 69 páginas no total. Aqui a mensagem do reitor, visão do campus, lei de criação, né, do instituto. Quem é responsável pela elaboração desse relatório? O modelo foi feito pela assessoria de planejamento institucional. A reitoria mandou para os campos, né? Para a gente utilizar como modelo. Mas as contribuições, as informações são todas alimentadas pelos Setores. gestores. Junto com as equipes. Isso aqui ele é semelhante ao PAT, é construído de forma Tanto que, conjunta também. possivelmente, a gente não vai precisar mais elaborar esse tipo de documento local. Agora a reitoria, possivelmente, não deu certeza ainda, vão fazer o relatório institucional com base no acompanhamento do PAT. A gente vai propor as ações
reitoria? Em que lugar no site. Agora, sendo aprovado aqui, a gente já vai publicizar. Depois tem um relatório geral do IFG também, né? Sim. Com esse aqui, eles montam o geral. Então, aqui é o metas e ações estratégicas previstas no PDI, canais de comunicação, as ações realizadas aí durante a pandemia. Parte de extensão, de ensino. Análise de indicadores de desempenho. Pesquisa. Iniciação científica. Pós-graduação. Extensão de novo. Eventos, né? Assistência estudantil. Alimentação e nutrição, estágio. A parte aqui da gerência de administração. E tudo isso é só de 2020, né? Tudo 2020. Parte de sustentabilidade ambiental. Parte de servidores e os anexos. Alguma consideração em relação ao relatório? Alguém é contrário à aprovação do relatório de gestão? Então, aprovado por unanimidade. Aí só uma dúvida, a gestão vai ter que fazer um todo ano, aí você já tem que fazer agora o de 2021. O de 21 a gente já fez, Josi? Agora eles vão fazer um geral. A própria reitoria, a assessoria de planejamento, vai Ah, cuidar tá. da elaboração do documento. Já de 2021 também. Bem mais prático, né? Ah, Porque eles já... Mas antes Tá. era, todo ano tinha que fazer o Nossa. plano e todo ano tinha que fazer o relatório. Passa o ano todo fazendo já o relatório. É. O relatório do Acho relatório. que você faz mais relatório do que vai fazer do que fazer as coisas que o relatório propõe mesmo. É tantos dados, né? Não. Vencida a pauta, então, nisso aí. Se você quiser encerrar a reunião. Em tempo recorde. Sim, olha aí. Oi? Agradecer a presença de todos os conselheiros. Muito obrigada e até a próxima.